Pressionar a equipe do Brighton pode ser uma das coisas mais perigosas na Premier League. E no vídeo de hoje eu irei explicar o primeiro tempo excepcional que a equipe produziu em Anfield. Bom, para quem não assistiu a partida pode não ter tamanha dimensão do que foi esse primeiro tempo do Brighton, mas eu irei explicar nesse vídeo. A partir do frame, se a gente for observar, o Brighton se postava num 4-2-4 contra um 4-2-4 do Liverpool para defender. Um atacava nesse estilo e o outro defendia nesse estilo. Só que o Brighton, sendo visitante, tinha uma frieza e um controle absurdo com a posse da bola e o Liverpool avançava o seu bloco de marcação, tentando impedir com que o Brighton tentasse sair jogando com a posse da bola. Só que aí o Liverpool não caiu na real, que estava jogando contra uma das melhores equipes da Premier League com essa posse da bola. O Liverpool pressionava o Brighton, só que sempre havia espaço entre essas linhas do Liverpool. Então a gente observa aqui, Salah, Szoboszlai e Gakpo. O Gakpo está pressionando o Igor, o Darwin no Van Dijk. E aí, olha como essa superioridade, onde está essa setinha marcando, o Hinshelwood recebe essa posse livre no meio, porque quebrar essa linha do Liverpool era tão fácil que o Brighton parecia que estava jogando contra uma equipe, abaixo do seu nível, vamos dizer, ou do mesmo nível que o Brighton, que tem excelentes peças. E aí, o Liverpool, toda vez que pressionava, avançava o seu bloco de marcação, o Brighton conseguia dar esse passe entre linhas, e aí havia um espaço do meio para frente para criar enorme. E eu quero muito destacar nesse vídeo essa dupla, Hayari e Hinshelwood. Como eles atacaram muito esses espaços, perceba aí que o Liverpool, nesse frame, avança o bloco de marcação. O Gravenberch está ali mais em cima, porque vigiava os avanços do Estupiñán do outro lado também. E aí o McAllister ficava, ou então o McAllister ia, o Gravenberch ficava. Mas o Hayari e o Hinshelwood desfilaram nesse meio campo. Assim, primeiro tempo absurdo. Aqui mais um frame em que o Estupiñán está livre do outro lado. Então perceba, vem comigo. Gravenberch e McAllister no meio campo. Aí o Liverpool avança o bloco de marcação. Em tese, o 18 aqui, o Gakpo marcando 34, que é o Veltman. O Darwin vai marcar o Van Dijk, que é o cara que dá esse lançamento. E o Salah tá vigiando o Igor Júlio. Aí o Szoboszlai, ele é responsável por vigiar os dois aqui, entre aspas, né? Ele tá com o Hinshelwood e tá com o Hayari atrás dele, né? Só que aí o Brighton consegue criar essa superioridade numérica. Ele consegue convidar o Liverpool para pressionar e sempre criar um espaço para poder tocar a bola. Então aqui, em tese, quem vai marcar esse cara é o Gravenberch. Só que se ele sair, o Welbeck fica livre aqui no meio. Então o Liverpool perdia muito nesses espaços do campo, em que o Brighton aproveitou, assim, quase que perfeitamente. Aqui é quando o Brighton superava esse primeiro bloco de marcação e aí vinha a segunda fase. Mais uma vez a dupla aqui, Hinshelwood e Hayari. Você vê aí que o Gravenberch e o McAllister estão próximos e a bola passa nesse meio espaço aqui para o Brighton conseguir criar suas melhores chances. Os centroavantes do Brighton baixando, o Georginio Rutter, que circulava muito ali nesse meio campo, né? Fazendo uma espécie de roaming player, que a gente chama, aquele cara que faz ali, sai um pouco da referência, fica rondando ali o espaço do meio campo. E o Welbeck é o cara que infiltrava mais. E aí atraía esses dois defensores do Liverpool também, juntamente com esse passe que vinha entre a linha de McAllister e Gravenberch. Mais um exemplo aqui, em que dá destacado na imagem dois espaços no meio campo. Um ali onde está o Hinshelwood e o Hayari, e o outro onde está o Welbeck e o Rutter. Aí o Brighton também variava numa saída em 3. Nesse campinho a gente pode ver com mais clareza, né? O Liverpool ali no seu 4-2-4, o Szoboszlai avançava a marcação. Aí o Szoboszlai fala, rapaz, quem eu pressiono? O Hinshelwood ou o Van Dijk? Ou o Nunes, né? Ficava nessa dúvida. E aí, perdia na superioridade numérica, em que o Veltman, por exemplo, está livre do outro lado, e o Brighton consegue dar esse passe. Aqui, o quarteto perfeito aqui nesse frame. Salah, Darwin, Szoboszlai e Gakpo. E aí o Hinshelwood baixava a linha aqui, para poder gerar essa confusão na cabeça dos jogadores do Liverpool. E o Veltman com espaço livre aqui para criar. Ou seja, mais um frame, mais uma jogada em que o Brighton tinha um espaço no meio campo ali para poder criar essas jogadas. E aí o gol sai exatamente de uma fase de construção a 3, né? Você vê ali, vamos contar ali 5, né? Igor, Hinshelwood, Van Dijk, Veltman e Estupiñán. Mas a construção era 3 na saída. E o Hayari, um pouco mais avançado nesse bloco aí, recebia essa posse porque o Brighton conseguia justamente quebrar essa pressão do Liverpool com suas ideias, né? E olha aqui, que interessante também. Kadioglu, Rutter, Welbeck e Mitoma. A gente tem um 4 contra 4, mas na verdade, se a gente for analisar bem, é um 4 contra 3, porque o Welbeck puxa o Arnold. Aqui, o Rutter, ele faz essa corrida por dentro, o Van Dijk fica ali entre sair para marcar e correr para trás, o que ele faz é sair para marcar. Então o Rutter tá puxando dois, tá puxando o Van Dijk e o Konaté, e o Welbeck tá puxando o Arnold lá em cima, onde sobra espaço lá no Mitoma do outro lado. Então assim, o Brighton mais uma vez consegue superar o Liverpool no espaço. Aqui exatamente o momento em que o Van Dijk vai interceptar o passe
Ele escolhe não correr para trás, mas sim tentar interceptar o passe. O Kadioglu vira essa bola do outro lado, toca no Rutter, que vira do outro lado pro Mitoma. O Mitoma toca ali no meio, o Welbeck dá uma ajeitada e o Kadioglu bate com extrema felicidade para fazer 1-0. E aí a gente tem também um lance de perigo aqui do Brighton após o primeiro gol. Perceba como o Brighton aqui no campinho faz essa saída com o Verbruggen, que é o goleiro, o Van Hecke, o Igor e o Hinshelwood mais próximo, né? Perceba essa saída do Brighton aqui, ó. O Van Hecke tem a posse da bola, o Nunes está pressionando entre o Verbruggen, que é o goleiro, e o Van Hecke, o defensor. O Hinshelwood baixa a linha ali para atrair o Szoboszlai na marcação, e aí ele vai com seus 4 jogadores, Szoboszlai, Salah, Nunes e Gakpo. O Van Hecke encaixa esse passe exatamente ali onde está o espaço no meio campo para o Ayari criar. E aí, cara, sobra um vão absurdo para ele pensar a jogada e dar um passe pro Georginio Rutter de cara pro goleiro. Aí a gente também tem no frame aqui o Welbeck atraindo o Konaté e o Rutter faz essa corrida por dentro para poder sair de cara com o Kelleher, que faz uma excelente defesa. Se o Brighton faz esse segundo gol aí, eu acho que ficaria muito difícil o Liverpool reverter. Apesar que a gente pode falar agora do segundo tempo, em que o Liverpool conseguiu dominar o Brighton, estrategicamente falando também. No segundo tempo as coisas mudaram um pouco. Saiu de um 4-2-4 ou um 4-1-4-1 do Liverpool, se a gente for analisar os saltos do McAllister e do Gravenberch, para um 4-3-3, vamos dizer que o 4-3-3 era Klopp, porque o Liverpool colocava o Gravenberch, o McAllister e o Gakpo nessa linha de meio campo e avançava o Szoboszlai, Nunes e Salah. Então, apesar de a gente ver aqui onde está destacado o Gravenberch marcando 2, entre aspas, o Ayari e o Estupiñán, porque se ele soltasse no Ayari, o Verbruggen lançava essa bola no Estupiñán, o Liverpool decidiu apostar suas fichas. Ele falou, tá bom, eu vou pressionar você lá no fundo com o 4-3-3 agora e eu vou dar esse benefício de você tentar explorar esse espaço com o salto do Gravenberch aqui, ou poderia ser do McAllister e do Gakpo. Enfim, o Liverpool apostou todas as suas fichas em pressionar. Estava atrás do resultado, claro, mas pressionou mudando o seu sistema tático. E aí é que o Brighton se surpreendeu muito. Quando tinha a posse da bola, a gente vê aí no frame aí, ó, o Nunes em cima do Van Hecke, o Szoboszlai já ia pressionar o Igor Júlio ou o Verbruggen, que também é outro que é muito bom com a posse da bola, que é o goleiro, e o Salah ia no Estupiñán. E aí, se a gente for olhar esse frame aqui, por exemplo, o Nunes, Szoboszlai e Salah, exatamente, pressionando essa saída do Brighton, fechando mais o espaço no meio campo também, que estava entrando toda hora esse passe. Isso é um mérito do Slot, conseguir identificar esse problema. E Liverpool pressionava a fundo. Aí o Brighton, exatamente como eu falei anteriormente, ele vai lançar no Estupiñán e o Gravenberch é o cara que pode vigiar o Ayari, tanto como o Estupiñán. Então o Liverpool apostou suas fichas em, mesmo perdendo na superioridade numérica, vamos dizer assim, ele ainda conseguia compensar na pressão dos seus jogadores. E aí o Brighton ficou meio que assustado com essa pressão. E aí acontecia uma coisa que a gente não via no primeiro tempo, que é o Brighton dar o chutão. E aí quando o Brighton dava o chutão, o Liverpool conseguia ganhar essa segunda bola. E aí tinha mais tempo de posse de bola, mais tempo para atacar. E o Liverpool com pressa para virar o jogo, né? Conseguia recuperar essa segunda bola. E o Brighton dando chutão, coisa que não fez no primeiro tempo. E aí a gente pode olhar até o frame aqui com Luiz Dias e Jones, que aí eu acho que também é um outro mérito do Slot nessas substituições. O Dias entrou no lugar do Szoboszlai e o Jones no lugar do McAllister. Aí deu um pouco mais de vitalidade também. E o Jones é essencial para o segundo gol do Liverpool. E aí, com mais tempo de posse de bola, com mais intensidade, com mais volume de jogo, o Liverpool conseguiu o seu primeiro gol ali com o cruzamento do Gakpo, e o segundo gol saiu através de um contra-ataque, né? O Brighton vai tentar atacar ali, o jogador acaba errando na finalização, o Jones pega o contra-ataque e o Liverpool faz o gol no descuido do Brighton. Aí depois coloca até o Endo no lugar do Darwin para poder retomar aquela sua força no meio campo, porque o Brighton voltaria até a posse. E foi assim que o Liverpool conseguiu virar o seu jogo. Mas o meu destaque do vídeo principalmente vai para esse primeiro tempo do Brighton, em que foi muito superior ao Liverpool. Poderia ter saído com 2-3-0 tranquilamente. Quem assistiu o jogo sabe do que eu estou falando. E se você não assistiu, acho que tem um pouco de noção agora. Através desse vídeo deu para esclarecer bem as dúvidas. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar para todos os seus amigos para ter mais análises como essa.